pessoal! Na aula de hoje, nós vamos analisar o comportamento da função modular. Antes, vamos recordar o que significa módulo, ou valor absoluto de um número. Com o auxílio da reta representada, nós vamos perceber que existem três pontos marcados: ponto A, ponto B e o ponto C. O ponto A está distante de zero 2 unidades. O ponto B está distante de zero as mesmas 2 unidades. Porém, um no sentido direito, no sentido positivo, e o outro no lado esquerdo, no sentido negativo. O ponto C está distante de zero 5 unidades. Vamos perceber que, quando nos referimos às unidades de distância em relação ao zero, por exemplo, se tivéssemos falado que hoje fez 2 graus positivos, ou 2 graus acima de zero. Quando eu falei 2 graus positivos, foi mencionado o sinal mais, mas quando eu falei 2 graus acima de zero, eu falei apenas a quantidade 2 graus. Da mesma forma, se eu falar 2 graus negativos, foi mencionada a quantidade menos 2, mas eu posso também me referir que foram 2 graus abaixo de zero. O símbolo utilizado para representar o módulo são estas barras. Módulo de mais 2, 2. Módulo de menos 2, também é 2. Módulo de menos 5 é a quantidade 5. Com essa noção de módulo, nós vamos aplicar e ver os conceitos de função. F de x igual a x e comparar com f de x igual a módulo da função x, com auxílio do GeoGebra. Com o auxílio do GeoGebra, nós vamos criar a nossa função. Para isso, basta nós digitarmos no campo de entrada a informação que queremos e vamos perceber que vai aparecer na janela de álgebra e na janela de visualização vai aparecer o nosso gráfico. Digitando y ou f de x igual a x, nós vamos ter a nossa função linear representada. Percebam que ela é uma função crescente, mas tem valores que estão abaixo do eixo das abscissas, abaixo do eixo x, que são os valores negativos do y. Ao escrevermos a função, vamos digitar f de x ou y igual ao módulo de x. Percebam que na janela de visualização, o nosso gráfico já apareceu em forma de V. Os valores que estavam negativos foram arremetidos para o sentido positivo. Todos os valores que estariam abaixo do eixo x foram revertidos, mudando o sentido, ficando positivo. Vamos ver outro exemplo. Vamos digitar f de x igual ao módulo de x mais 2. Vamos perceber que, em relação à função f de x igual ao módulo de f de x, a nossa função deslocou 2 unidades para cima no eixo y, no eixo das ordenadas. Se digitarmos f de x igual ao módulo da função x menos 2, a nossa função irá descer 2 unidades em relação à original, em relação ao módulo de f de x. Desceu 2 unidades no eixo y. Vamos ver outro exemplo. O deslocamento da função modular de x também pode ocorrer em relação ao eixo x. Em relação ao eixo x, nós vamos ter f de x igual ao módulo x menos 2. Percebam que ao digitarmos x menos 2, a nossa função deslocou 2 unidades no sentido positivo do x. Se digitarmos
f de x igual ao módulo de x mais 2, o nosso gráfico ficou deslocado 2 unidades para o sentido negativo de x. Ou seja, a nossa função ela pode deslocar tanto para cima ou para baixo, quanto para a direita ou para a esquerda. Vamos ver outro exemplo. Ao digitarmos a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, nós vamos perceber que a nossa parábola ela fez uma curva e tivemos informações abaixo do eixo x. Ao digitarmos a mesma função, porém em módulo, nós vamos perceber que a curva que estava abaixo do eixo x, agora ela está acima. Vamos ver como criar um gráfico manualmente da função modular. Represente a função f de x igual ao módulo x menos 2 menos 1, sabendo que vamos manter a informação x se x for maior ou igual a 0. Vamos ter menos x ou o oposto de x se o nosso x, os valores forem menores do que 0. Para entendermos essas duas condições, nós vamos separar e analisar uma a uma. Na primeira, onde nós temos x, os valores x menos 2 terão que ser maiores ou iguais a 0. Resolvendo essa inequação, nós vamos ter que estes valores terão que ser maiores ou iguais a 2. Estes são os valores que nós vamos ter como x. Agora nós vamos definir a nova lei de formação para estes valores. A nossa nova lei de formação vai ter a informação x menos 2, que é o que está internamente no módulo, menos a quantidade 1. Como menos 2 e menos 1 são sinais iguais, nós vamos ter como uma nova lei de formação x menos 3. Agora nós vamos montar a tabelinha para obter os pares ordenados da nossa função. Lembrando que os nossos valores x terão que ser maiores ou iguais à quantidade 2. Então, nós vamos começar pela quantidade 2. 2 maior que 2, número 3. Agora, nós vamos colocar a nova lei de formação, f de x igual a x menos 3. Vamos substituir f de x por y, x menos 3. No lugar da variável x, nós vamos escrever o número 2. 2 menos 3 é igual a menos 1. Agora, no lugar da letra x, nós vamos colocar a quantidade 3. 3 menos 3, 0. Organizando os pares ordenados x e y, nós vamos ter 2 e menos 1, 3 e 0. Agora, nós vamos representar no plano cartesiano. Ao associar o valor 2 do x com menos 1 do y, nós vamos ter o nosso par ordenado, 2 e menos 1, e 3 do x com 0 do y, o segundo par ordenado. Com estes dois, é possível representar o gráfico. O gráfico é uma linha que representa uma função crescente. Agora nós vamos fazer a análise da segunda parte. Na segunda parte, vamos ter x menos 2, que é a nossa expressão modular, menor do que 0. Ou seja, x é menor do que a quantidade 2. Obtivemos a nossa condição do valor x, agora nós vamos obter a nossa nova lei de formação. Lembrando que, na nossa nova lei de formação, nós vamos cuidar para escrever o oposto da informação modular. O oposto de mais x é menos x. O oposto de menos 2 é mais 2. E escrever normalmente a quantidade menos 1. Assim, a nossa nova lei de formação será menos x mais 2 e menos 1 mais 1.
para valores x, nós vamos ter que escrever valores menores do que 2. Menor do que 2, 1. Nossa nova lei de formação, f de x ou y, igual a menos x mais 1. Então, nós vamos ter menos o valor 1 mais 1. Menos 1 mais 1, 0. Um segundo valor x será menor do que 1. Menor do que 1, a quantidade 0. Então, menos 0 mais 1, que vai dar 1. Colocando os pares ordenados, organizando as informações em pares ordenados, nós vamos ter 1 do x e 0 do y, e 0 do x e 1 do y. Com detalhe, nós vamos representar no mesmo gráfico. 1 do x e 0 do y. A quantidade 1 do x está aqui, e nós vamos registrar a quantidade 0 para o y. E depois, 0 do x com 1 do y. Qual o cuidado que nós vamos ter? De na hora de alinhar estes pontos, nós cuidarmos o V que surgiu. Então, fazendo um pontilhadinho aqui, nós vamos ter a nossa função modular. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.